Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs na fé. Estamos iniciando mais um estudo bíblico, hoje, dia 25 de agosto, 20 horas nesta terça-feira. Hoje mudando, né, o dia de quarta-feira, então, para terça-feira, com os nosso tradicional estudo bíblico, e hoje também na presença e na companhia do pastor Samuel. O pastor Carlos, infelizmente, teve como eu posso dizer, fugiu a palavra. Um imprevisto, né? O pastor Samuel teve o pastor Carlos teve um pequeno imprevisto, né? Agora, e talvez ele ainda chegue na live hoje, né? Mas ele teve que dar uma saída, né? Então, se ele aparecer aí depois no estudo bíblico, tá? Não estranhem, tá? Mas ele teve um pequeno imprevisto e teve que dar essa saída, né? Mas era para ele estar aqui conosco hoje, tá? Imprevistos acontecem, mas a gente mesmo assim vai saudando a todos os irmãos e irmãs na fé. Obrigado a todos pela presença. E já vamos dizendo também para vocês irem compartilhando esse nosso estudo bíblico, porque o tema de hoje é um tema muito importante, né? Perdoar é esquecer. Isso é um tema que bastante importante, né, o tema do perdão, porque nós sabemos como estão os relacionamentos hoje, muitas vezes, entre as pessoas, né? E, infelizmente, as pessoas muitas vezes carregam pesadas cargas, né, por não perdoarem ou não pedirem o perdão, né? Então, já vamos dizendo aí para vocês clicarem no botãozinho ali de compartilhar, compartilhe com seu amigo, com seu vizinho, na sua linha do tempo, seja também às vezes no WhatsApp, no Face, né? A gente agradece aí a todos aí que estão também sempre fazendo isso. E um outro recado, né, é que os comentários, né, a gente pede de preferência que seja feito aqui no meu perfil, né, no perfil aqui onde eu estou fazendo, para que a gente também possa ler aí os comentários, assim como os demais a gente sempre faz, tá bom, gente? Obrigado aí pela presença de todos, né? Então eu passo a palavra aí para o colega Samuel. Boa noite, querido colega Diego. Boa noite, queridos irmãos na fé, que estão nos acompanhando neste momento, ao vivo agora, ou então vão assistir em outro momento, ou mais tarde. Que Deus abençoe a cada um, né, nesse momento de reflexão, nesse momento em que nós queremos meditar sobre um tema importante para a nossa vida cristã, que é a questão do perdão, a necessidade que nós temos do perdão e também a importância de nós perdoarmos as outras pessoas, perdoarmos aqueles que nos ofendem de uma ou de outra maneira. Chamamos bem-vindos a todos nossos irmãos que estão conosco e convido a todos para nós iniciarmos este momento de estudo bíblico fazendo uma breve oração, pedindo a bênção e orientação de nosso Deus. Vamos orar. Gracioso e eterno Deus, misericordioso Pai Celestial, graças e louvor nós te damos por todas as bênçãos que tu derramas sobre nós, diária e abundantemente, pela proteção e amparo durante todo este dia, também por nos dares mais uma vez a oportunidade e o privilégio de meditarmos, de estudarmos, de refletirmos sobre a tua palavra, sobre temas importantes para a nossa vida cristã. Pedimos que tu nos concedas o teu gracioso perdão, purifica e limpa as nossas almas de todos os pecados e pelo teu Santo Espírito nos ilumine. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vida cristã, para que nós possamos viver conforme a tua vontade, para que nós possamos, através do estudo na tua palavra, ser edificados, fortalecidos, capacitados para testemunhar do teu amor, da tua misericórdia, para podermos viver na prática aquilo que tu nos ensinas em tua santa palavra. Iniciamos esse nosso momento de estudo bíblico em teu nome, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, então vamos iniciar o nosso estudo bíblico de hoje sobre este tema, perdão. Perdoar é esquecer? Vamos deixando e depois
os comentários, as opiniões de vocês sobre este tema bastante importante para nós. Por que é importante estudarmos esse tema? Né? O tema perdão, na realidade, é o tema que perpassa toda a Bíblia, podemos dizer assim. Desde o Éden, né? Desde que o ser humano caiu em pecado, até os últimos versículos, a Bíblia fala sobre este tema muito importante. Perdão. Perdão é uma questão de relacionamento. É uma questão, por isso que é importante a gente falar. Porque hoje a gente vê que muitos relacionamentos estão rompidos, não somente no sentido marido e mulher, mas amizades em si, no geral, porque o perdão é algo que muitas vezes vem sendo esquecido e por isso os relacionamentos estão sendo quebrados, muitos, né? Então, por isso que é importante a gente refletir sobre o tema do perdão, né? E sobre esse assunto. Será que perdoar é ou não é esquecer? Pastor Samuel? Perdoar é esquecer. Bom, depende de quem nós estamos falando. Se nós falarmos humanamente, como alguns comentários aqui já colocaram, perdoar não necessariamente é esquecer, mas como a Mara colocou, é lembrar sem se ferir. Nós vamos falar disso um pouco mais adiante, um pouco mais aprofundado, né, a respeito disso. Perdoar não necessariamente para nós é esquecer, mas se nós olharmos para a palavra de Deus, por exemplo, lá no texto de Isaías, no capítulo 43, versículo 25, Deus chama o seu povo ao arrependimento. E ele promete o perdão. Deus promete o perdão e ele diz assim: eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim, e eu não vou lembrar dos seus pecados. Isaías 43, 25. Deus promete não mais lembrar dos nossos pecados, porque quando ele os perdoa, eles são, como diz ali, apagados. Eles são lavados pelo sangue do Cordeiro, são lavados no sangue de Cristo. Cristo já pagou por estes pecados. Deus, quando perdoa, perdoa definitivamente. Ele não deixa os pecados guardados em um local próprio ou adequado para usar como trunfo em determinado momento para voltar àquele mesmo assunto e dizer: olha, eu já te perdoei disso, disso, disso e disso. Né? Mas quando Deus perdoa, ele simplesmente apaga esses pecados e eles não mais existem. Eles não ficam marcados na nossa caderneta, na nossa contabilidade diante de Deus. Então, cada vez que nós recebemos o perdão, a nossa conta é zerada. Cristo já pagou. Então, Deus não torna a lembrar dos pecados que nós já cometemos e que ele já perdoou. Mas Deus é Deus, né? Deus é Deus. Entre nós, as coisas nem sempre são assim. Nós, muitas vezes, até perdoamos, mas esquecer é difícil. Nós sempre lembramos de novo de algo que algo que nos feriu, nos machucou, algo que nos magoou, alguma ofensa, alguma agressão, algum mal que foi praticado contra nós. Mas como a Mara comentou, é você conseguir lembrar daquilo sem se ferir, sem aquilo doer de novo. É como uma ferida que já cicatrizou, né? Fica ali a marca, tá ali, mas ali aquilo não te machuca, não dói mais, não sangra mais, né? Então, você consegue viver, você até consegue lembrar, mas sem que aquilo te machuque, sem que aquilo te fira novamente. Mas perdoar
faz bem. Perdoar faz bem não apenas para quem recebe o perdão, mas o primeiro beneficiado do perdão é aquele que o dá. Sobre isso nós vamos falar um pouco mais adiante a respeito dos benefícios que nós mesmos temos em conceder o perdão. Isso, muito bem lembrado isso que o pastor Samuel falou, né? É só para lembrar, né? E se nós escolhemos esse tema assim, até porque foi basicamente um assunto que está bastante relacionado também. E Jesus falou, para quem esteve nos cultos, né? No final de semana agora, né? Domingo, né? O sábado, né, um dos textos, o texto do Evangelho, Jesus entrega, vamos dizer assim, e diz para Pedro, né? E para os discípulos, né, sobre a questão da igreja, e ele fala assim, uma das responsabilidades da igreja, né, é sobre a questão de perdoar ou não perdoar os pecados, né, e a gente lembra isso como o ofício das chaves, né, quem estudou o catecismo menor de Lutero vai saber, né, que a gente fala exatamente quando a gente estuda o ofício das chaves, a gente lembra desse texto aqui de Mateus 16, também lá depois do texto de Mateus 18, que nós também vamos ler depois, né? Lembrando que vocês têm que pegar as Bíblias de vocês, né? Não é porque eu boto os textos aqui que vocês não vão pegar as Bíblias, tá? Vão lá pegar, vão lá correndo, tá? Se ainda não pegar, tá? Eu lhe darei as chaves do reino do céu, que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Mas pastor, aqui não fala sobre a questão do perdão, mas sim sobre quando a gente entende que o perdão é algo que é concedido, é dado e pode ser negado quando a pessoa não se arrepende. Então, aquilo que é perdoado aqui neste mundo também é perdoado para Deus lá no céu. E o que não é perdoado aqui neste mundo também não é perdoado para Deus lá no céu. Né? E é muito importante a gente também olhar os textos bíblicos até numa visão que eu estava esses tempos aí numa reunião pastoral, né? E tinha um dos colegas nossos, né? O pastor Fabrício Jung, é pastor em Minas Gerais? Tu se lembra, pastor? Acho que é Minas Gerais, eu não lembro agora a cidade, né? Mas ele trouxe para nós numa palestra, né, numa dessas reuniões, um tema bastante importante sobre a questão honra e desonra no contexto bíblico. Né? Aqui nós, ocidentais, né, nos países ocidentais, nós não temos tanto essa questão de honra e desonra. Mas quando nós olhamos para o Oriente, que é aonde digamos assim, a Bíblia se passa, né? Nós vemos uma questão muito forte presente sobre a questão honra e desonra também na Bíblia. Né? Os povos orientais tinham isso muito forte, a questão de honra e a questão de desonra na Bíblia. Por isso que é importante a gente entender que a pessoa pedir perdão no contexto bíblico é uma questão muito forte de desonra, né? De humilhação. Talvez no nosso contexto a gente sabe, realmente é difícil pedir perdão. Mas se a gente olha para um contexto realmente da Bíblia e entende que lá eram povos orientais, isso fica muito mais forte. Eu poderia fazer uma pergunta e vocês podem aí colocar no comentário. O que é mais difícil? É perdoar ou é pedir perdão? O que você acha mais difícil? Perdoar alguém ou pedir perdão por algo de errado que você cometeu contra outra pessoa? Escreva aí o que você acha. Mas a resposta que eu tenho para dar no contexto bíblico, né, e que a Bíblia vai nos dizer é que no contexto bíblico, a questão de pedir perdão era uma questão de desonra muito grande, uma questão de humilhação. Você reconhecer que você fez algo de errado
é uma desonra enorme. E por isso que Jesus ensina muito, ele ensina para os seus discípulos, e tem praticamente um capítulo inteiro da Bíblia, que é Mateus 18, falando sobre a questão de pecado, quando alguém faz alguma coisa de errado contra nós. Qual deve ser a nossa atitude? Né? Vou colocar aqui, o que fazer quando alguém erra contra nós? Né, já vão abrindo esse texto aí, depois vou até pedir para o pastor Samuel ler para mim, para eu descansar um pouquinho a garganta e poder tomar um chimarrão. Né? Mas o que será que nós devemos fazer quando alguém erra contra nós? Mas a gente tem que entender que esse texto, até um texto bastante conhecido, ele parte do pressuposto dessa questão de honra e desonra. Que muitas vezes a gente pensa na questão de que quando alguém faz alguma coisa errada, no nosso contexto, né, no contexto ocidental hoje, infelizmente, em vez de a gente guardar para nós algo que a pessoa fez de errado contra nós, a gente, em vez de guardar, a gente quer espalhar, né? Quando alguém faz alguma coisa de errado, às vezes não contra nós, mas o fulano fez isso de errado, o fulano fez aquilo de errado, né? E no contexto oriental, isso é algo muito sério, né? Isso é algo muito sério. Né? No nosso contexto, a gente às vezes não está nem aí, mas para o contexto oriental, quando você desonra alguém, isso era muito importante. Mostrando, ou botando o dedo na ferida, vamos dizer assim, mostrando o pecado que ela cometeu. Então, por isso que Jesus traz esse texto para nós, traz essa ensinação para nós com relação ao que a gente deve fazer quando alguém faz alguma coisa de errado contra nós. Aí eu peço aí para o pastor Samuel, se já está com o texto bíblico aberto aí, né, para fazer a leitura então para nós. Mateus capítulo 18, versículos 15 até o 20, o irmão que peca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. E aqui só lembrando que o pastor Carlos não está junto com a gente, né? Agora, mas ele comentou comigo antes de começar a live, antes dele ser chamado, vamos dizer assim, a atender este imprevisto, né? Ele falou que às vezes a gente pega esse versículo 20 e coloca, o 20 diz, né? Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, estou ali com eles. E ele fala algo importante, até interessante, né? Esse versículo, ele está falando no sentido até mesmo da questão do perdão. Às vezes a gente, quando a gente se reunir na igreja, onde tiver 2 ou 3 ali já, então ali nós podemos fazer um culto, vamos dizer assim. Mas não, vejam que o contexto desse versículo, e depois nós vamos falar até mais para baixo, né? Jesus continua falando sobre perdão, sobre erro, sobre pecado e sobre perdão, né? Então, esse versículo, né? Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Quer dizer que o perdão é algo divino.
né? E a gente tem que lembrar disso, né? Às vezes a gente esquece, não podemos esquecer jamais disso, né? O perdão é algo que vem de Deus em primeiro lugar, né? Onde dois, né? Um que erra e outro que perdoa, né? Onde 2 ou 3 ali estão juntos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então vejam, o perdão é algo que vem de Deus, né? A gente só vai saber perdoar alguém em primeiro lugar porque o perdão nós recebemos de Deus, né? Mas a pergunta que fica aqui nesse texto, né? Voltando à questão de honra e desonra, né? Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Isso aqui é muito importante a gente entender, que vejam, Jesus aqui, ele não está cuidando, ele não está olhando para a pessoa que vai receber o perdão, mas para a pessoa que pecou. Jesus está muito preocupado aqui em defender a honra daquele que pecou. E por isso Jesus diz, se alguém fez algo contra você, a primeira coisa que você deve fazer é ir falar com ela em particular, só entre vocês dois. E aí você mostrar aquilo que está errado, né? E essa questão, como eu disse, no Oriente é muito importante. Talvez no Ocidente, né? O pastor Samuel até falou antes comigo, né? No Ocidente parece que é justamente o oposto, né? Se a gente puder espalhar o pecado, o erro, a gente faz, né? Mas na questão oriental, tem muito essa questão de honra. Quando alguém faz algo de errado, isso é desonroso, né? Então, para alguém pedir perdão, essa pessoa precisa se humilhar. E ela não pode fazer isso logo publicamente, né? Vai se humilhar perante todas as pessoas, não. Então, em primeiro lugar, apontar o erro, e aí a pessoa, tomando consciência daquilo que fez errado, ela vai pedir perdão, e ela vai ter que se humilhar. Pedir perdão é, sim, se humilhar, é reconhecer o erro, é reconhecer que você fez algo de errado. E por isso é algo muito pesado, né, pedir perdão, né? Mas fazer isso primeiro em particular. Depois, se a pessoa não te ouvir ainda, você pega 1 ou 2 testemunhas, né, para fazer que a palavra de Deus aqui se estabeleça, né? Qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Então, se a pessoa ainda não te ouvir, né? E aqui é importante, né? Às vezes o perdão, conceder o perdão e dar o perdão, às vezes é tão complicado porque sempre vai envolver não somente uma pessoa, mas 2, 3 ou até mais, né? E quando envolve esse tanto, né? Aí que, novamente, questão de honra e desonra. A gente precisa olhar por esse viés também na questão do pedir perdão e de perdoar alguém. E quando você perdoa alguém, você também acaba, vamos dizer assim, se colocando na posição, vamos dizer assim, de honra, né? Você acaba ficando na posição de honra, enquanto a outra pessoa fica na posição de desonra quando ela fez algo de errado e você está esperando o seu perdão. Porém, por outro lado, nós como cristãos devemos lembrar o quê? Devemos lembrar que nós todos estamos sob o mesmo nível, sob o mesmo patamar, podemos dizer assim. E qual é este patamar? E isso é importante a gente lembrar. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim, como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo.
não há ninguém que adore a Deus. Né? Ou seja, não há uma só pessoa que faça no mundo aquilo que é certo. Todos nós somos pecadores. Né? Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós desonramos. Né? E nós fazemos isso não somente com Deus, mas também com as pessoas que estão próximas a nós. E por isso que às vezes é muito difícil a gente reconhecer o nosso erro, porque a gente não quer receber essa desonra, a gente não quer ser humilhado, a gente prefere continuar no nosso, vamos dizer assim, no nosso patamar de queixo erguido. Mas aí nós lembramos de um outro texto que o apóstolo Paulo diz, né? Quem está de pé, cuide para que não caia, né? Então, às vezes, essa questão de que você não conceder o perdão hoje, lembre-se que isso pode trazer uma consequência muito grande para vocês. Pode conseguir consequências muito sérias na vida de vocês. Né? Então, às vezes, a gente precisa descer do cavalo, descer dessa questão de agora eu sou o bonzão e eu nunca faço nada de errado. Né? Não há uma só pessoa no mundo que faça o que é certo. E aí, quando eu entendo isso, é que eu posso olhar para o meu próximo que está se humilhando, que está vindo pedir perdão. Mas, se ele não vem, aí nós tomamos este texto. Né? Se a pessoa não vem pedir perdão, se a pessoa não considera que está errado, você toma 2, 3 testemunhas. E aí, se não, aí por último, se não, ainda aí você vai lá, fala à igreja, né? E depois, somente se depois de todas essas tratativas, a pessoa ainda não aceitar que está errada, aí você trata essa pessoa, então, como diz a Bíblia, como um pagão ou um cobrador de impostos. E isso é muito sério, porque não são simples passos assim, não é algo que é feito rapidamente. Né? O perdão é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser elaborado. Né? As pessoas precisam entender, às vezes, aquilo que estão fazendo, para depois poderem também, eu estou errado. Né? Eu preciso pedir perdão. Então, não é algo fácil, não é algo que vai acontecer, vamos dizer assim, de uma hora para outra, essa questão de eu vou perdoar assim fácil, eu vou pedir perdão assim fácil. Até mesmo porque, muitas vezes, eu reconhecer o erro facilmente, também, às vezes, quer dizer que eu estou, às vezes, pode ser que eu esteja, vamos dizer assim, como é que eu posso trazer a palavra, mas dizer assim, quando eu não dou bola, eu fiz isso de errado e não estou nem aí, isso pode trazer também outras consequências sérias. Então, eu tenho que entender que se eu fiz algo de errado, aquilo também é sério, né? Todo pecado é sério, traz a condenação, traz a morte, né? Causa desonra, causa humilhação. Né? Então, por isso, a gente não pode tratar esse assunto como algo banal. Né? A gente não pode trazer esse assunto do perdão como algo banal. Eu peço perdão, eu faço algo de errado, eu já saio logo pedindo perdão, e assim eu também, quando alguém faz algo de errado contra mim, eu saio logo perdoando. Calma, não é bem assim. Né? Às vezes as pessoas não entendem essa palavra que Jesus diz que as coisas devem estar de acordo com as escrituras sagradas, ou seja, eu tenho que entender que às vezes aquilo que eu faço tem sim consequências muito graves. Pastor Samuel? Essa questão que falou, muitas vezes as pessoas se valem de uma desculpa para poderem
fazer o que bem entendem. A desculpa de que a carne é fraca. A carne é fraca, todo mundo erra, então eu também tenho o direito de errar. Ninguém foi perfeito, então eu também não preciso ser perfeito. Usam como bengala, usam como desculpa para poderem fazer o que bem entendem, sem considerar que com isso podem acabar machucando, podem acabar magoando, ferindo, ofendendo outras pessoas. O pedir o perdão é difícil porque você precisa reconhecer que você é imperfeito, sim, mas essa imperfeição não serve como pretexto, não serve como desculpa, não serve para justificar o erro que você comete. Não serve para justificar, para absolver de antemão qualquer coisa que você possa fazer. É necessário que você reconheça, sim, como o pastor Diego falou, que qualquer pecado que você cometa é ofensa contra Deus em primeiro lugar. Qualquer pecado, seja ele maior ou menor aos olhos humanos, é pecado. Como pecado é transgressão à lei de Deus, como pecado ele é ofensa a Deus, a santidade de Deus e leva à condenação. Por outro lado, o dar o perdão também é difícil, porque você precisa ser humilde também para perdoar. Você precisa de humildade para perdoar o próximo, porque você precisa lembrar que todos estão no mesmo nível. E você precisa lembrar também que pode acontecer de você também errar contra outra pessoa. E então, da mesma forma como você quer ter o direito de errar e ser perdoado por isso, você dará também este direito a outra pessoa de errar, sim, mas você dar a ela o perdão. Permitir que ela peque contra você, mas que ela receba o perdão, ela se retrate, ela possa, se possível, corrigir o erro cometido. Você precisa dar esta oportunidade. O perdão, com Deus acontece a mesma coisa. Quando Deus nos perdoa, Deus nos dá uma nova oportunidade. Diz, a conta está paga, vamos começar daqui para diante. Deus nos dá de novo uma nova oportunidade. O que você fez está perdoado e ficou para trás. Nesse sentido, quando você perdoa uma pessoa, você também deve estar disposto a deixar aquilo para trás. Como o pastor Cláudio comentou, não é questão de você esquecer, não vai ter amnésia, mas você não vai voltar a tocar nesse mesmo assunto de novo. Você não vai voltar a jogar na cara, deixar isto guardado como um trunfo para usar numa hora apropriada. Para aí, então, você jogar na cara da pessoa e mostrar-se, mostrar a sua superioridade. O pastor Diego antes falou, às vezes hoje é muito mais fácil, ao invés de seguir a recomendação aqui de Mateus 18, de tratar pessoalmente com a pessoa primeiro, não necessariamente alguém que peque diretamente contra você, ou quando você sabe que uma outra pessoa cometeu um deslize, cometeu um erro, fez algo errado, a recomendação é a mesma. Se você descobre um podre de alguém, digamos assim, o ideal não é jogar aos quatro ventos, espalhar, mas tratar pessoalmente com a pessoa para que ela reconheça o seu erro. Porém, é mais fácil e é mais vantajoso espalhar isto para todos, mas isto com qual objetivo, com qual propósito? A ideia por trás disto é exaltar a tua própria qualidade. Este que é o maior problema, muitas vezes. Quando se espalha as más notícias, as más línguas falam muito, a intenção
é, ao denegrir a imagem de outra pessoa, exaltar as tuas próprias qualidades. Então, é o contrário do que Jesus recomenda. Na questão da humildade, você exalta o seu próprio orgulho para se colocar acima de outra pessoa, num patamar acima, num nível acima. Eu não sou desse tipo, eu não sou assim, eu sou melhor. Veja minha aura brilhando ao meu redor, minha auréola de santinho, quando muitas vezes isto é pretexto para esconder suas próprias falhas. Agora, perdoar não é fácil. Não é algo que acontece naturalmente, facilmente. Mas se torna mais fácil quando você parar para pensar que você carregar esse pecado que outra pessoa cometeu contra você vai fazer mal para você mesmo. Você guardar ódio, guardar rancor, raiva de outra pessoa que tenha te ofendido, que tenha te magoado, te machucado de alguma forma, ficar remoendo, guardando mágoa, é como você tomar veneno esperando que a outra pessoa vá passar mal ou vá morrer. Porque o pecado não é seu. O peso desse pecado não é seu. Então, por que você quer carregá-lo? Por que você quer sobrecarregar os seus próprios ombros com um peso que não é seu? Com uma carga que não te pertence? Então, ao você perdoar a outra pessoa, você está tirando dos seus ombros esse peso. Você está tirando dos seus ombros esta carga que não é sua. Esse pecado que não é seu, que você não precisa e não deve carregar. Você tira esse peso de cima de você mesmo. Você se alivia. Você deixa aquele pecado de lado e procura você mesmo viver de forma mais adequada, de forma mais aliviada. O perdão, ele traz vantagens não só para quem recebe, mas também para quem dá esse perdão. Isso. Ainda, né, dentro desse texto aqui que eu botei, deixa eu botar aqui, achar aqui, que diz lá em Mateus 18, 25, né, 18, 15 a 20, né, o que fazer quando alguém erra contra nós, né, na realidade foi bem lembrado pelo pastor Samuel, né, o texto bíblico até na NTLH fala, né, quando alguém pecar contra você, né, faça isso. Só que no texto original, né, no texto, se a gente olhar lá no texto grego, né, essa palavrinha, né, contra ti ou contra você, ela em alguns textos ela aparece, em outros não. Então ele pode ter sido um acréscimo. Então pode ser que na realidade Jesus estava dizendo isso de uma forma geral. Então quando você descobre realmente, né, como o pastor Samuel disse antes, quando você descobre que alguém fez alguma coisa de errado, né, não, você não vai sair, né, não é só porque ele não foi contra você que você não vai. Não, se você descobriu algo, né, primeiro você vai e fala com essa pessoa. Então não é só contra a gente, né? Se alguém fez algo contra nós, mas se alguém fez algo errado e a gente descobre, a gente primeiro deve ir tratar com essa pessoa, tá? Mas, né, só um adendo aqui com relação ao texto bíblico, que é bom a gente deixar bem claro. O segundo ponto é que esse texto, né, de Mateus 18, lá no versículo 21 e 22, fala um outro texto bastante conhecido, então, né? Pedro, né, ainda dentro desse contexto, né, Pedro chega então perto de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Então, Pedro pergunta nesse sentido, né, para ele 7 vezes já era, digamos assim, porque 7 era considerado nos tempos, naqueles tempos, né, um número fechado, né, um número perfeito, né? Então ele já chutou, vamos dizer assim, alto, né?
será que eu devo perdoar 7 vezes? E aí, Jesus responde para Pedro, não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes, ou 70 vezes 7. Aqui é outro problema de tradução, por causa que o vezes, né, às vezes ele pode, tem gente que interpreta como 77 ou 70 vezes 7, mas aqui não importa o número, né, se é 77 ou 70 vezes 7, mas importa o que Jesus quis dizer com isso. Né? O que ele quis dizer com perdoar 77 vezes? Que deve perdoar sempre. Né? Não importa a quantidade de vezes, porque você sai aliviado. O pastor Samuel falou isso antes. Né? Você acaba não carregando um fardo, né, que não é teu. Então, por isso que toda vez que alguém fizer algo de errado, eu devo sempre perdoar. Sempre. E isso é importante. É importante numa outra situação. Por que eu devo perdoar sempre? Por que será que eu devo perdoar sempre? O que Jesus fez por nós? O que Deus fez por nós? Será que Deus nos perdoa somente quando nós pecamos, fizemos coisas leves? Ou Deus também nos perdoa quando a gente fez, vamos dizer assim, pecados graves, né? Pecados que são considerados no nosso mundo abomináveis, vamos dizer assim. Deus nos perdoa sempre. E aí nós devemos perdoar por quê? Porque a gente recebeu o perdão de Deus. Mas a história não para aqui. Jesus, para ilustrar aquilo que ele quis dizer com essa questão do perdoar sempre, então ele conta a parábola do empregado mau, né, que está ali do versículo 23 ao 35. Ele diz assim, porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida do seu patrão, o rei ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, sua esposa, seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esses companheiros pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo, pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse, empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado, até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo, é isso o que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Essa parábola que Jesus conta, né? A gente lembra dessas histórias de Jesus, dessas parábolas. Essa parábola é muito séria, né? Especialmente nessa questão do perdão. E lá, lembrando no final, o último versículo, 35, Jesus terminou dizendo, é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Esse versículo não faz vocês lembrarem de um outro versículo, também bastante conhecido, que está no meio de uma oração,
Não faz vocês lembrar isso, uma oração que o próprio Jesus ensinou, que é a oração do Pai Nosso? E o que Jesus diz lá no Pai Nosso? O que Jesus diz lá no Pai Nosso? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Eu até prefiro, eu já disse para alguns, né? Eu prefiro a versão até dos católicos, né? Que é até mais parecido com o que está na nossa Bíblia, na NTLH, né? Diz assim, ó, perdoa as nossas ofensas, como nós também perdoamos, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Veja, né? Perdoa, a gente pede o perdão para Deus, lembrando que o perdão de Deus também só vem se a gente perdoar aqueles que nos ofenderam. E o que diz lá no versículo 35, lembrando? É isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com cada um de vocês se não perdoar sinceramente o seu irmão. O que o patrão fez com o rei fez com o seu empregado? O que o rei fez com o empregado? Jogou o empregado na cadeia para que ele fosse castigado, até que ele conseguisse pagar toda a dívida. E isso é muito sério. Será que Deus vai conceder o perdão para nós se nós, assim, a gente não concede o perdão para aqueles que estão ao redor de nós, aqueles que fazem alguma coisa contra nós? E aí, pastor Samuel? E aí? Por que tu deixa essa pergunta difícil para mim responder? Pois é, tem uma questão que é muito importante nós lembrarmos. Quando nós nos negamos a perdoar outras pessoas, nós queremos o perdão de Deus, nós estamos nos colocando acima de Deus. Né? Porque nós nos julgamos dignos de receber o perdão de Deus, ou que Deus deva nos perdoar, mas nós não precisamos, nós estamos num nível tão superior que a outra pessoa não merece. Né? Ou aquele mal que a pessoa me fez não merece perdão. Ela não merece receber a absolvição, ela que viva com esse peso na consciência. E, gente, notem como isto é bem frequente, bem comum em nossa vida. Quando nós nos deparamos, por exemplo, diante de escândalos, diante de notícias, de tragédias como a que nós ouvimos na semana passada, né, de coisas horríveis que as pessoas são capazes de fazer, né, como é fácil nós nos colocarmos no lugar de Deus e julgarmos estas pessoas. Uhum. Como é fácil nós pensarmos, esse não merece perdão, né? Ele vai ter que viver com esse peso na consciência o resto da vida. Essa pessoa merece sofrer por causa do que fez. Com isso, nós não damos o nosso perdão, digamos, para ela, mas nós nos colocamos no lugar de Deus. Nós nos colocamos com o direito, com a autoridade de julgar outras pessoas, muitas vezes que nós sequer conhecemos. Nós ouvimos falar e não queremos nem saber se a pessoa talvez esteja arrependida ou não. Nós julgamos e achamos que a pessoa não merece o perdão e fizemos o pior, nós até amaldiçoamos aquela pessoa. Quantas vezes, vamos assim ser bem diretos, quantas vezes nós já mandamos alguém para o inferno? Notem como isto é sério, né? Especialmente se lembrarmos e considerarmos esse texto, né, que o pastor Diego leu,
e lembrarmos também da palavra de Deus, que nos diz que a medida que nós usarmos para julgar os outros é a mesma medida com a qual nós seremos julgados. Os mesmos critérios. Então, paremos e vamos refletir sobre a nossa própria vida. Vamos usar os critérios que nós usamos muitas vezes rígidos para julgar, para recriminar, para condenar outras pessoas. Demos estes mesmos critérios para outras pessoas fazerem com relação a nós. Como é que nós nos sentiríamos? Como é que nós olharíamos para nós mesmos usando estes mesmos critérios? Será que não nos condenaríamos também? É nesse sentido que Jesus recomenda e adverte. E ele diz, não se considerem melhor do que ninguém, ou como Paulo diz na carta aos Romanos, não se considerem melhor do que ninguém, mas cada um julga a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. E não olhar para o outro com esse ar de superioridade. Isso acontece muitas vezes porque, como esse texto que o pastor Diego colocou aqui, em Mateus 7, nós, com muita facilidade, conseguimos ver um cisco no olho de outra pessoa, mas temos uma grande dificuldade de reconhecer as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados. E se pensarmos que nós, se fossem usados os critérios que nós usamos, nós também seríamos condenados, se nós lembrarmos disto, então a nossa maneira de ver também deve mudar. Nós, lembrando um texto que lembramos antes, texto de Romanos, não há não há uma só pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, ninguém que adore a Deus. Veja que o apóstolo Paulo usa termos absolutos. Não há uma só pessoa. Que audácia minha seria olhar para esse texto e pensar, não há uma só pessoa que faça o bem, exceto Samuel. Seria uma grande arrogância da minha parte. E se eu não quero perdoar a outra pessoa, eu estou dizendo isso. Ninguém faz o que é certo, aquela pessoa é pecadora, aquela pessoa é errada, mas eu não. Eu estou acima, eu sou melhor, eu não preciso de perdão. E aí, dona Vera, antes colocou no comentário, isso também que o pastor Diego falou, que não devemos orar o Pai Nosso, ou orar com cuidado, porque as palavras do Pai Nosso podem nos condenar. Quando nós oramos pedindo perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos. Este assim como nos deixa numa enrascada muito grande. Porque se nós não estamos dispostos a perdoar outra pessoa, nós estamos dizendo para Deus, olha Deus, eu não quero, eu não preciso do teu perdão. Isso é algo muito sério. Com isso nós estamos rejeitando também o perdão que nós recebemos de Deus e com isso estamos trazendo sobre nós a maldição de Deus. Então, o perdão, ele não é condicionante para nós recebermos o perdão de Deus, não é nós que perdoamos primeiro para depois Deus nos perdoar, mas nós vamos nos colocar numa condição de humildade e tratar os outros da mesma forma como nós fomos tratados por Deus, com misericórdia, com compaixão, recebendo o perdão, e assim, desta forma, nós também estendemos o perdão para outras pessoas. Nós descarregamos um peso que não é nosso e ficamos aliviados, porque os nossos pecados, o nosso peso é removido por Cristo e nós não queremos carregar o peso de ninguém outro. Isso é importante, né, nessa questão do perdão, né, que quando, como eu disse, a gente tem que entender que
é uma questão muito íntima, essa questão de relacionamento, eu pedir perdão, eu dar perdão, a gente tem a culpa no meio, né? No meio disso tudo, a gente tem a culpa, o erro, a culpa, e se a gente acaba não perdoando aquela pessoa que fez alguma coisa de errado contra nós, a gente acaba carregando parte desse peso junto da gente. A gente acaba carregando essa culpa conosco, mesmo que a gente não tenha feito nada errado. Né? Por isso que é muito importante para nós entendermos que é tão importante a gente perdoar assim como nós, pedir perdão assim como nós perdoamos. Né? A gente deve perdoar porque a culpa muitas vezes fica sobre nós. E aí nós temos um exemplo em que a gente poderia, assim, vou trazer assim rapidamente, como dizer, como se a culpa fosse uma sacola plástica de supermercado, o peso. A gente fosse colocando cada vez mais pesos nesta sacola. O que vai acontecer quando a gente coloca de mais peso nessa sacola da culpa? Uma hora, essa sacola vai estourar. E aí pode vir a acontecer muitas coisas ruins. Então, quando a gente carrega este peso da culpa para nós mesmos, né, mesmo que a gente não tenha feito nada errado, quando a gente não perdoa, a gente acaba carregando este peso junto da gente. Quando a gente não consegue perdoar alguém. Né? E então, e o contrário ainda mais, né? Se a gente fez algo de errado e a gente não pede perdão, também o peso vai continuar sobre nós. E por isso que é importante nós lembrarmos das palavras de Jesus. Eu não coloquei aqui e agora vai ser um pouco difícil ir atrás delas, né? Mas Jesus diz lá em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas. Né? O peso da culpa, seja por você ter feito algo errado, ou seja por você não ter, às vezes, conseguido perdoar alguém. Jesus quer ajudar você a carregar este peso. Venha sobre mim. Coloque sobre mim o teu peso, porque o meu fardo é leve, né? Diz Jesus. Agora eu tô. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho. Eu tô com Mateus aberto, né? Mateus 11, 28, né? Jesus diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Né? Então, lembrem que Jesus quer carregar. Né? Jesus pede para que nós tenhamos este coração humilde e saibamos reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, e quando a gente reconhece a nossa falha, é muito mais fácil a gente também conceder o perdão para outra pessoa. Porém, né, como a gente já falou, quando a gente não reconhece, quando a gente não coloca essa questão da humildade diante de nós, né, difícil será pedir perdão, difícil será perdoar alguém. Vai ser muito difícil. E por isso, quando a gente fala assim, perdoar é esquecer, por isso que é muito difícil a gente, vamos dizer assim, esquecer quando alguém faz algo contra nós. Né? Não às vezes, como o pastor Cláudio mesmo coloca aqui num dos comentários, né? Não no sentido de realmente esquecer, mas quando se perdoa é no sentido de que ao perdoar não se toca mais nesse assunto. Não se joga na cara, né, de novo, como num novo conflito. Então, por isso que nós temos que ter esta humildade. Humildade em reconhecer que nós somos tão pecadores, nós somos tão falhos, nós também erramos.
E neste momento, sim, fica muito, vamos dizer assim, muito mais fácil eu não tocar mais no assunto. Por quê? Porque se eu tocar no assunto, eu também tenho que lembrar, aí eu também vou acabar lembrando que eu também sou falho, que eu também faço erros, né? Eu vou lembrar das coisas que eu já fiz de errado, né? E o peso vai voltar. E tem um texto bíblico aqui que também é importante para nós nesse momento, né, nessa reflexão que nós estamos fazendo, um texto de Provérbios. Deixa eu achar aqui, Provérbios, no capítulo 17, versículo 9, diz assim: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. É? Então, como muitos já escreveram aqui os comentários, depois eu vou ler os comentários de cada um em especial, né? Mas a maioria que escreveu, né, que perdoar não é esquecer. Mas é não ficar lembrando. Eu não tenho por que ficar lembrando disso. Eu esqueço. No sentido de que eu sei que aquilo lá existe, mas o peso, a carga, este já foi, né? Eu apenas tenho uma lembrança, uma vaga lembrança do assunto, vamos dizer assim. Mas o peso, a culpa que eu falei, essa culpa já foi descarregada. Já foi jogado lá no fundo do oceano pelo próprio Jesus. Quando a gente perdoa alguém, é o próprio Deus quem está perdoando. E aí tem outro texto que deixa eu achar novamente, de Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, que diz assim: novamente terás compaixão de nós e acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. É isso que Deus faz com o peso da culpa, com o peso que traz o erro. Deus joga lá no fundo do mar. E é isso que a gente deve fazer. Entregar este peso em Jesus. Lembrar que Jesus morreu para dar o perdão. Ele carregou o peso. E nós, quando perdoamos alguém, estamos estendendo o perdão de Deus para essa pessoa. E por isso que ele é muito importante. É como se o próprio Deus estivesse ali, estivesse presente naquele momento, estivesse nos usando como servos, como instrumentos para mostrar e estender a sua mão, né? E por isso, perdoar é esquecer? Não. A gente, como ser humano, é difícil, né? Difícil a gente esquecer de algo, especialmente quando esse algo foi algo, às vezes, marcante na nossa vida. Então, a gente sabe que nos relacionamentos atuais, né, realmente é muito difícil a gente, às vezes, perdoar alguém. Mas lembremos daquilo que Jesus fez. Daquele que morreu por todos os nossos pecados. Pode falar, pastor? Não, só para não perder o fio da meada, perdoar, esquecer, não necessariamente não guardar como trunfo para usar no momento apropriado, é deixar de lado, é conseguir lembrar sem dor, né? Tudo isso já foi comentado ali nos comentários. É como uma cicatriz que você carrega, né, em seu corpo. Todo mundo deve ter alguma cicatriz, seja maior ou menor, e sabe que quando aconteceu o ferimento, foi dolorido. E que mesmo logo após sarado, uma fina camada de pele por cima, qualquer movimento mais brusco podia abrir de novo aquele ferimento. Então era um momento em que havia necessidade de um maior cuidado com a região dolorida. Mas com o passar do tempo, cicatriza completamente e você vê a marca que você tem em seu corpo de onde algum dia foi um ferimento, mas agora está apenas a marca. Assim, quando você é ofendido, é magoado, é ferido, pode doer muito no momento, sim, você perdoa,
isso não quer dizer que isso vá parar de doer imediatamente. Talvez com o tempo isso não doa mais e você consiga lembrar daquele fato de novo, sem que aquilo volte a sangrar, sem que aquilo volte a te machucar novamente. É como uma cicatriz. Perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem dor. É você poder passar a mão sobre o ferimento de novo, sem que aquilo te machuque, te doa novamente. Mas é uma lembrança que vai ficar permanentemente em tua vida. Né? Agora, tem outro detalhe. Pastor Diego, deixa eu te fazer uma pergunta também agora. Você é obrigado a continuar convivendo com a pessoa que te feriu, mas você perdoou? Você tem que continuar convivendo com essa pessoa? Isso é uma pergunta importante. Acho que a maioria das pessoas às vezes tem dúvidas com relação a isso, né? Por quê? Porque às vezes a gente entende que por alguém ter feito algo de errado e a gente dar o perdão, quer dizer que agora nós vamos, a partir do momento que eu der o perdão, então a gente vai ser amiguinho e vai andar de mãos dadas juntos. Mas eu pergunto para vocês, vamos dizer assim, vamos fazer uma suposição aqui, que você tem um filho e por um acaso, algum acidente, vem uma pessoa e mata o seu filho. Num assalto, em algum assim, um ladrão, vamos dizer assim. Um acidente de trânsito mesmo? Ou mesmo um acidente de trânsito. A pessoa talvez estava dirigindo um pouco rápido e causou o acidente e matou, vamos dizer assim, alguém da sua família. A gente sabe quão difícil é perdoar essa pessoa. Muito difícil, né? Mas devemos perdoar, sempre. A gente viu isso antes. E o perdão, isso eu coloquei assim, quando perdoar, né? Às vezes a gente tem aquela ideia de que esse perdão tem que ser logo, né? De que tem que ser da noite para o dia. Fala isso para uma pessoa que perdeu seu filho por causa de outra pessoa, né? Se perdão tem que vir logo, não. Perdão é algo, muitas vezes, um processo, né? Um processo que pode durar anos, né? Dependendo também da pessoa, se a outra pessoa não desejar receber o perdão ou não ver que está errada, pode durar ainda mais. Mas se a pessoa reconhece o seu erro e realmente vê que está errada e pede perdão. Olha, eu fiz isso de errado, eu sei, eu não devia ter feito. Aí, que Deus ilumine você a perdoar. Mas agora você vai passar a ser amiguinho dessa pessoa, né? Por ter dado perdão. Aí fica a pergunta, né, que o pastor Samuel fez, né? Será que eu vou, a partir do momento, vamos dizer que é outra suposição, né, que alguém tenha feito alguma coisa muito grave também contra você, né? Você sim perdoa, você joga fora a mágoa, você joga fora, né, como eu falei antes, né, joga lá para o fundo do oceano, né? Mas você não tem a obrigação de continuar, digamos assim, convivendo com essa pessoa só porque você deu o perdão. Pode ir cada um para um lado, né? Claro que isso é em condições que vocês não têm um relacionamento. Agora, se for marido e mulher, aí já é um pouco diferente. Aí a conversa já é um pouco diferente, já é outra. Né? E também, talvez, se alguém quiser, um dia a gente ainda pode tocar nesse assunto. Né? Eu até vi, quando eu estava aqui procurando imagens para colocar aqui, para chamar, para fazer o convite para vocês, né, para assistir aí o estudo bíblico, até vi algumas imagens, né, sobre por exemplo, um marido que trai a sua mulher, né? Será que a mulher deve perdoar?
ela vai perdoar, ela pode perdoar. Se o marido realmente, não, eu vi que fiz algo de errado, né? Ou o contrário, né? Claro, que é uma suposição. Agora, eu tenho a obrigação de continuar com casado, por exemplo. Eu tenho a obrigação? Biblicamente, não. A Bíblia diz isso. Quando há adultério, veja, eu não tenho obrigação de continuar casado. Eu posso perdoar, eu devo perdoar, mas eu não tenho obrigação de continuar casado. Veja, a Bíblia fala sobre isso. E aí também podemos trazer isso para qualquer outro, vamos dizer, outro viés da vida, né? Outra questão, outro ponto. Às vezes é sério isso que eu estou falando, mas está lá na Bíblia. Agora eu não lembro exatamente o texto, se o pastor Samuel quiser ir catar aí, enquanto aqui eu estou falando, mas Jesus fala isso lá no Sermão da Montanha, se eu não me engano. Mateus 5. Mateus 5, Mateus 6, eu tô aqui com ele aberto, né? Aqui achei. Né? Mateus 5, 29. Mateus 5, 27, né? 31, 32. 31, o divórcio, né? Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Né? Então, vamos dizer assim, no sentido bíblico, né? Se a pessoa comete adultério, ela pode perdoar, ela deve perdoar. Mas se ela não quiser continuar casada, ela tem todo o direito dentro da lei de Deus de se separar. Mas nesse caso, né? Nesse caso de adultério. Então, por isso essa questão muitas vezes tem essa nuance, né, que o pastor Samuel ressaltou. Às vezes as pessoas confundem perdão com o relacionamento como era antes, muitas vezes, né? Vamos dizer assim, amiguinhos. As pessoas eram amiguinha. Mas fez alguma coisa, por um acaso essa amizade se desfez. A amizade pode ter se desfeito, mas o perdão tem que ter acontecido. Então, não sei se respondi a tua pergunta, pastor Samuel, mas é mais ou menos isso, né? Sei. Respondeu assim. Não é obrigado, né? Mas nos casos citados ali, no caso de uma amizade que é rompida por algum mal entendido, algum erro, alguma besteira que alguém fez, não é obrigado a manter a amizade, não. Mas, se a pessoa considerar que é possível, né, apesar, né, e depois do perdão é possível continuar, sim, é. Mas assim como no casamento, né? Assim como no casamento. Sim, exato. Né? Mas assim como no casamento. Se acontecer o adultério, não quer dizer que você não possa continuar casado. Né? Exato, não é obrigação. Exato. A única possibilidade, a única opção, possibilidade que Jesus ventila para casos de divórcio, no caso é este. Né? Mas é uma possibilidade, não uma obrigação, né, que isso assim aconteça. No entanto, não há necessidade, né, da pessoa que uma relação foi rompida por causa de algum erro, por causa de algum pecado, mesmo com o perdão concedido, não é obrigação a pessoa continuar convivendo com aquela pessoa. Né? Você não precisa, né? Não é obrigação. Mas, por outro lado, também você não deve expulsar a pessoa da sua vida, mas continuar carregando esta lembrança dolorosa e fazer questão de guardá-la, fazer questão de lembrar, e então talvez até expor publicamente para todas as pessoas saberem, né, do seu sofrimento, da injustiça que você sofreu, né, voltando do que nós falamos no início. Simplesmente, então, não se toca mais no assunto, cada um por seu lado, segue a sua vida e pronto, morreu o assunto ali.
Né? O assunto está encerrado, né? E foi, então, jogado lá para o fundo do mar, e ficou ali a cicatriz e não se toca mais no assunto. Tem uma história que fala a respeito do perdão, talvez os irmãos conheçam bem essa história, né, que fala do saco de batatas. Havia um professor que estava bastante aborrecido com a sua turma de alunos, porque eles viviam brigando, se ofendendo e xingando um ao outro diariamente. E não havia meio de conseguirem manter a paz entre a turma. Então, certo dia, o professor pediu que cada um trouxesse batatas de sua casa e trouxesse, encheram um saco com as batatas na sala de aula. Então, o professor disse que cada vez que alguém ofendesse, cada vez que sentisse raiva ou mágoa de uma pessoa, deveria pegar uma das batatas daquele saco. E quanto maior a raiva, quanto maior a mágoa, maior deveria ser a batata. E deveria ser proporcional ao tamanho, e deveria escrever sobre a batata o nome da pessoa que havia ofendido, que havia magoado, que havia machucado. E então, e guardar esta batata, então, em uma sacola própria. E deveriam carregá-la durante toda a semana. E os alunos, com o passar do tempo, alguns começaram a reclamar que as batatas estavam, que as sacolas estavam ficando pesadas demais. E com o passar do tempo também as batatas começaram a estragar, começaram a cheirar mal, e os alunos então começaram a ficar cansados, começaram a ficar desanimados, começaram a ficar desconfortáveis por causa também do cheiro, o mau cheiro das batatas podres. Eles não conseguiam mais prestar atenção nem na aula e dar atenção à sua família, porque aquele peso das batatas e o mau cheiro das batatas acabava concentrando toda a atenção deles. E então o professor, na sexta-feira, disse: bom, o experimento terminou e eles poderiam então se livrar daquelas batatas. O professor então mostrou que nós mesmos nós pagamos um preço muito alto quando nós carregamos mágoa, quando nós carregamos rancor de outras pessoas, quando nós carregamos um peso que não nos pertence. A única forma de aliviar esse peso, de eliminar aquilo que atrapalha, é através do perdão. Somente através do perdão é que se pode alcançar a paz, a tranquilidade que muitas vezes se almeja. Essa história é uma metáfora válida, né, para ilustrar o preço que muitas vezes se paga por manter a dor, por manter a bronca, por manter a mágoa, a raiva contra outra pessoa. É como nós estarmos tomando veneno esperando que a outra pessoa vá passar mal ou vá morrer. A única forma de nós nos aliviarmos é esvaziarmos este nosso saco. E o melhor lugar para nós fazermos isto, como o pastor Diego antes falou, é naquele que convida: venham a mim, descarreguem em mim todo o peso que vocês têm. Venham a mim, vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei alívio, eu lhes darei descanso. Se nós temos dificuldade para perdoar, coloquemos este peso também diante de Jesus. Peçamos perdão pelos nossos próprios erros. Peçamos que Ele fortaleça a nossa fé, nos dê força, nos dê capacidade para que nós possamos também perdoar, porque assim nós já também fomos perdoados. Parafraseando, na 1 João 1,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados primeiro. Olha, acho que depois dessas palavras do pastor Samuel, acho que eu não tenho mais
nada a acrescentar, né? Eu acredito que esse nosso estudo aí foi bastante produtivo, né? Uma pena que o pastor Carlos não pôde estar aí conosco, com a gente, né? Ele realmente houve um imprevisto, que ele teve que sair, né? Ele foi fazer uma visita no hospital, né? Então ele não pôde estar aqui, mas ele ajudou a gente a fazer esse estudo, tá, gente? Então, porque ele estava conosco até antes de iniciar a live, ele estava estudando aí com a gente sobre o tema, sobre essa questão do perdão, né? Então, exato, ele teve que sair um pouco antes, né? Mas são coisas que acontecem. A gente perdoa ele, né? Perdoa, sim. Mas, né, brincadeiras, né? A gente brinca aí, mas a gente agradece, né, aí a todos que comentaram. E realmente, para finalizar aqui o nosso estudo, é muito importante, é muito interessante a gente sempre lembrar do perdão. Né? Perdão é algo magnífico, é algo maravilhoso, é uma das coisas mais importantes que existe na nossa vida. A pessoa que perdoa, tanto a pessoa que perdoa quanto a pessoa que pede perdão, ela é muito abençoada. Ela sente uma vida mais leve. Uma vida que a gente muitas vezes diz assim, a nossa vida aqui neste mundo ela é pesada já por diversos motivos. Pelo trabalho, pela canseira, pela correria do dia a dia. E quando a gente ainda carrega este peso do pecado, seja do nosso pecado, do pecado de outra pessoa, a gente também ainda continua, a gente complica ainda mais. Né? Então, como o pastor Samuel já disse, né, é muito bom, é muito maravilhoso a gente poder entregar tudo isso nas mãos de Jesus, porque ele nos amou primeiro, né? Ele entregou a sua vida para nos dar o perdão. E esse é o maravilhoso presente que nós recebemos das mãos do próprio Deus. Finalizamos, então, aí o nosso estudo de hoje. Né? Uma ótima noite a todos e finalizamos, então, orando ao nosso Deus. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua companhia nesta noite, por tu teres com teu Espírito Santo nos guiado, nos iluminado, para que possamos sempre aprender cada vez mais através da tua palavra, que tu possas fazer com que nós cristãos saibamos o quanto é importante a questão do perdão. Assim como tu perdoaste a cada um de nós, ao enviar teu Filho Jesus Cristo, ele morreu lá na cruz para nos dar este perdão. Assim nós somos ensinados por ti também a perdoar o nosso próximo e a pedir perdão quando fazemos algo de errado. Senhor, esteja nos abençoando, esteja com a gente em todos esses momentos que podem ser muitas vezes difíceis, especialmente quando a gente faz algo de errado ou quando a gente tem que pedir, quando a gente precisa desculpar alguém que fez algo de errado contra nós. Há muitas brigas, né, às vezes em famílias, com amigos, por essas coisas. E pedimos que o Senhor Deus possa nos dar sabedoria, nos dar entendimento, de saber a melhor hora também, às vezes, para que a gente possa perdoar o nosso próximo. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que fez, faz e fará em nossas vidas. Em nossa oração também queremos incluir pequeno Ezequiel, que filho da Adriana Conflans, que nasceu nesse dia, né? Que o Senhor Deus esteja abençoando ele, esteja com ele em todos os momentos da vida dele, que está recém-iniciando. Sim, também oramos pelo seu Enio Aronca e por toda a sua família, para que o Senhor Deus possa dar forças para esta família neste momento tão difícil. Que eles saibam reconhecer, que entendam também que tu, Senhor Deus, sabes de todas as coisas, sabe o que é melhor para cada um de nós. E assim nós colocamos toda a família, seu Enio e toda a família, nas tuas mãos de amor, para que o Senhor os guarde neste momento. Também colocamos em nossa oração o Nilo e o Cristiano, pai e filho, que estão que contraíram esta doença,
o Covid-19, que vem, infelizmente, matando muitas pessoas em todo o mundo. Assim, Senhor Deus, também oramos por outras pessoas que, infelizmente, também contraíram essa doença, para que o Senhor Deus possa dar forças, se for da sua vontade, assim, a recuperação. Também incluímos na nossa oração o meu tio Wilson Schaeffler, que esteve de aniversário esta semana. Agradeço pelas ricas bênçãos que tens derramado na vida dele e peço, assim, que continues o abençoando sempre. Em especial, dando sempre a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado Pai Celestial, também oramos pela Margarete, pela sua irmã, que o Senhor Deus esteja abençoando ela em todos os momentos da vida dela, dando forças em todas as situações. Também oramos pelos nossos pastores da nossa estimada igreja e pelas demais pessoas que levam a palavra, que falam do teu amor para outras pessoas. Que o Senhor Deus dê sempre sabedoria, entendimento para continuar levando assim, usando estes pastores como instrumentos nas tuas mãos. Assim também incluímos a nós, assim incluo o pastor Samuel, pastor Carlos, e também a mim e minha família. Senhor Deus, obrigado pelas bênçãos, por todas as bênçãos que derramas sobre cada um de nós. E aquilo que nós não oramos neste momento, fazemos na oração que tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Boa noite a todos.